A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz: O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Estamos diante de algumas instruções onde Pedro ele vai falar sobre os deveres conjugais, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. E ele diz no versículo 1, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Então, Pedro ele está falando de que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Ele não está dizendo que ela deve ser escrava, que ela deve estar sendo uma mulher que faz as coisas sem prazer, sem alegria, né? Ele está dizendo que é alguém que vai estar ser dócil, obediente, humilde, o que aceite as ordens, e desejos de outros, sem resistência. Então, indica a postura, a submissão indica a postura de dependência, né? Então, pode ser entendido como conformidade, catividade, ou um contexto específico. É uma postura de respeito. Então, hoje muitos, quando ouvem essa palavra, acham que é o contrário de tudo isso. Mas ser submissa estar realmente alguém obediente, dócil, humilde, sempre pronta a atender. E quando nós observamos Pedro escrevendo a mulheres que, para ganhar os seus maridos, aqueles que não obedeciam à palavra de Deus, elas teriam a oportunidade de ganhá-los sem palavras alguma, pela sua conduta, pela sua forma de proceder, com o seu cuidado, realmente, em praticar a palavra de Deus, em viver realmente de acordo com o que a palavra estava ensinando para ganhar para Cristo Jesus os seus esposos. No versículo 2 ele diz: ao observarem a vossa conduta pura em temor, o que vos torna bela não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim íntimo do coração, como um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Nós observamos aqui que Pedro ele vai falar aqui da parte externa e da parte interna. Quando nós falamos de beleza, hoje o mercado da beleza, ele tem arrastado pessoas, muitas pessoas, e tem enriquecido a cada dia, porque muitos estão preocupados com a estética, com a parte exterior. Não que não seja, que seja proibido cuidar da parte exterior. Mas do que adianta cuidar da parte exterior se a parte interior está precisando, de ser tratada? E é o que tem muito valor para Deus, porque é o que está no coração, é o que está dentro da pessoa. Quando ele fala da beleza, dos enfeites, das tranças, dos cabelos, das joias de ouro, do luxo, das vestimentas, ele está
dizendo que esses enfeites tudo essa ostentação, ela pode estar mostrando algo que não é uma realidade, pode estar refletindo algo que não é o que está dentro, mas o que está no íntimo do coração, né? Como ele diz, com o espírito gentil e tranquilo, né? Que não perece e tem muito valor diante de Deus, é o que está dentro de nós. Então hoje, muitas aparências têm enganado. Então por isso que nós devemos cuidar da parte interior, cuidar da nossa vida espiritual, porque isso vai refletir na parte exterior. Isso reflete do lado de fora, isso reflete na nossa vestimenta, isso reflete na nossa palavra, no que nós falamos, isso reflete, né, em tudo, na nossa forma de lidar com as situações, com as dificuldades. É o que está dentro. E nem tudo que está sendo colocado hoje como o homem perfeito, a mulher perfeita, as academias hoje estão cheias, pessoas cuidando do corpo, a parte externa. Agora, o interior, ele também precisa ser cuidado. O espírito, a alma, eles precisam ser conservados, como o corpo também, para o dia do Senhor. Isso precisa se andar lado a lado, precisa se alimentar, cuidar da nossa alma, o centro das nossas emoções, cuidar do nosso espírito, né, que vai voltar para Deus, e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, tudo isso nós precisamos se atentar, não só as mulheres, mas como os homens também. Versículo de número 5, ele diz: pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, estavam submissas ao marido. Hoje a gente observa que as pessoas já não querem mais, mulheres não querem mais ser submissas aos seus maridos, e maridos têm maltratado as suas esposas. Né? Ele está dizendo que, Tiago está falando que as mulheres no passado, ele está falando o tempo dele ali que ele está vivendo, escrevendo, e tinha ainda o que passou. Que essas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim. Estavam submissas ao marido. Muitas pessoas hoje estão desprezando seus cônjuges, estão tendo vergonha dos seus cônjuges, estão querendo um padrão de beleza, exigindo que ele vai muito além daquilo que é normal. Observamos hoje que as pessoas estão se separando, casamentos estão acabando porque não tem respeito, não tem submissão. Então, tantas coisas que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar lá no passado, como ele diz, para as santas mulheres que esperavam em Deus e também se enfeitavam assim, estavam submissas ao seu marido. Então, Pedro está deixando claro aqui de que muitos que estavam bonitas, enfeitadas, arrumadas, estavam desprezando seus maridos, talvez por ele ser simples. E isso não era agradável ao Senhor. A mulher deve ter o seu desejo para o seu marido, deve se vestir para o seu marido. Todo tipo de sensualidade é pecado. Sensualizar para os outros, sensualizar, vestir para mostrar para os outros, isso é pecado. Isso, além de ser algo que não agrada ao Senhor, é algo também que não vai agradar. Até mesmo esposas não agradam seus esposos. Mas tem esposos que gostam de ver esposa sensualizando. Então tudo isso faz parte. A palavra do Senhor, ela nos orienta isso, a ter esse cuidado, a estar realmente como as mulheres devem se vestir. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ele diz: do mesmo modo que as mulheres se vistam com decência,
modéstia, discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestido caríssimo, mas que se vistam de boas obras, como convém à mulher, que afirma servir a Deus. Isso Paulo aqui fala com Timóteo, escreve essa carta a Timóteo, não é para as pessoas mundanas, é para as pessoas cristãs, que estavam se vestindo de maneira que não era agradável. E ele está dizendo, se vistam de boas obras. Se vistam de boas obras, porque a igreja não é uma praça, a igreja não é uma passarela. É a forma que deve se vestir todas aquelas que servem ao Senhor. Todas aquelas que andam na presença do Senhor. E não se vestir nem dentro e nem fora da igreja, sensualmente ou de uma maneira a qual não é a vestimenta de um cristão, porque o que começa dentro de nós vai transparecer, e nós vamos colocar, isso vai ser visto, vai ser visível na parte exterior. Nós observamos que Pedro, ele diz que, versículo 6, era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filha, se fizeres o bem, sem nenhum temor. Então, dá o exemplo aqui de Sara, que foi submissa a seu esposo, e foram pais, cônjuges, que foi pai de nação, pais de nações. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como a parte ou como vaso mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aqui ele vai aconselhar aos maridos que devem, na sua vida no lar, no seu dia a dia, no lar, deve viver com entendimento, honrando a sua esposa, honrando a mulher como o vaso mais frágil, e herdeira que ela coloque na graça divina. Porque se nós não fizermos isso, as orações vão ser impedidas, não vão chegar a Deus. Aquele que não administra bem a sua casa, a sua vida conjugal, ele não tem as orações atendidas. Aqueles que vivem de uma forma dentro de casa e fora demonstram outra forma de vida, mas dentro de casa maltrata a esposa, maltrata a filho, maltrata seus familiares, essas orações não chegam a Deus. Então tudo que começa dentro do lar vai refletir lá fora, vai refletir no púlpito da igreja, vai refletir no dia a dia. Então que nós possamos honrar as nossas esposas, que possamos andar fazendo tudo que está na palavra do Senhor. Quando ele fala dos deveres do lar, quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, ele diz: marido, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Muitos hoje tratam suas esposas com aspereza, é áspero, é ignorante, trata de qualquer maneira, não tem cuidado. Mas a palavra do Senhor, ela nos coloca no caminho da obediência, no caminho onde devemos estar andando conforme a palavra do Senhor está nos orientando nesse dia. Tratar a mulher como vaso mais fraco, honrando a mulher, o seu marido, cada dia sendo submissa, seguindo os exemplos das outras mulheres que servem ao Senhor, não se enfeitando, a parte exterior estando bela, mas a interior cheia de podridão, mas andando, refletindo aquilo que está realmente dentro do seu coração. Então,
que nós possamos nessa manhã, tanto marido quanto mulheres, e nós possamos entender o nosso dever e, a partir de hoje, trilhar esse caminho que leva a um lar feliz, a um casamento feliz. E se você vive um casamento infeliz, que você possa ouvir essa mensagem, orar ao Senhor, colocar diante do Senhor, com sinceridade, expondo, confessando, pedindo perdão, e a partir desse momento venha viver uma vida que vai refletir a Cristo Jesus nas suas atitudes, não só fora da tua casa, mas dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque tudo começa dentro do lar, como tudo começa dentro, lá na intenção do coração, dos pensamentos, e vai refletir isso também dentro do nosso lar. Começa o nosso ministério, a nossa vida espiritual, nossa vida eclesiástica e até profissional começa dentro do nosso lar. Muitas pessoas estão transparecendo aquilo que não é. E isso faz a pessoa ter um esforço danado, faz a pessoa ficar fadigada, cansada, faz com que tudo seja pesado demais para acontecer. Mas quando nós colocamos diante do Senhor e diante daqueles que nós ofendemos, pedindo perdão, as coisas mudam. Então que você possa viver essa nova vida nesse dia. Que Deus te abençoe.